Olá a todos, eu me chamo Luiz Henrique, sou engenheiro agrônomo e doutor em ciência do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e apresentarei a palestra intitulada Agromineração, uma estratégia inovadora para o manejo sustentável de solos ultramáficos. A apresentação ela seguirá uma estrutura que abordará temas como rochas ultramáficas, solos ultramáficos, os exemplos dessas áreas no Brasil, os riscos que estão envolvidos nas áreas ultramáficas, com foco principalmente nas atividades de mineração e mais ainda no elemento níquel, e também abordaremos impactos ambientais causados pelas atividades de mineração e a importância do uso de fitotecnologias nessas áreas, principalmente com o uso de plantas hiperacumuladoras nas técnicas de fitomineração e agromineração. Então, dentro da técnica de agromineração, nós veremos o princípio desde o plantio, desde a utilização das espécies, até a parte final da técnica, que é a obtenção do biominério, a recuperação do metal. Então, também observaremos outras utilidades para o uso da biomassa vegetal das hiperacumuladoras, o potencial brasileiro para a aplicação da técnica de agromineração e também a parte de prospecção de espécies nativas. Também veremos alguns desafios, limitações e perspectivas futuras para o uso da técnica no país. Bem, antes de falarmos sobre solos ultramáficos, precisamos entender a origem deles. E essa origem deles são as rochas ultramáficas. O termo ultramáfico deriva do latim e significa um excesso de ferro e magnésio. Então, as rochas ultramáficas são as rochas que são compostas por menos de 45% de silício e mais de 90% de minerais ferro-magnesianos. Então, essas rochas elas podem ser peridotitos ou piroxenitos ou produto do metamorfismo dessas rochas, que são os serpentinitos. Então, como vocês podem observar, a assembleia mineralógica destas rochas são altamente enriquecidas por metais, como minerais do grupo de serpentina, exemplos de lisardita, crisotilo, antigorita, e também alguns minerais como olivinas, piroxenos, anfibólios, cromita e magnetita. Então, as rochas ultramáficas, elas formam cerca de 84% do volume da Terra e estão presentes principalmente no manto. Então, a porção que é trazida para a superfície terrestre por meio de atividades tectônicas, elas correspondem e formam os solos ultramáficos, que preenchem cerca de 3% apenas da superfície. Então, esses solos ultramáficos, devido às características da assembleia mineralógica das rochas, como vocês podem imaginar, eles são solos altamente enriquecidos por metais pesados. Também possuem uma baixíssima relação cálcio-magnésio, ou seja, são solos que são muito mais enriquecidos por magnésio do que cálcio e são empobrecidos em macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio. Esses solos podem ser classificados dentre as 13 ordens que temos no nosso sistema brasileiro de classificação. Porém, mais comumente são classificados entre cambissolos, vertissolos e latossolos. Então, aqui nesta tabela eu trago um comparativo sobre teores de metais pesados que nós podemos observar num solo considerado normal, ou seja, um solo não ultramáfico, e um solo considerado ultramáfico. Então, como vocês podem ver, a principal tríade, de elementos de metais pesados nesses solos são o cobalto, o cromo e o níquel. Então, fazendo um comparativo entre os dois tipos de solo com teores médios encontrados no mundo, nós observamos que os teores desses elementos num solo ultramáfico superam de centenas a até milhares de vezes os teores que nós encontramos em solos considerados normais.
Então, apesar de corresponderem a apenas 3% da superfície terrestre, esses solos eles estão presentes em mais de 50 países, tanto países temperados quanto países tropicais. Então, diante disso, nós podemos observar que um contexto de uma área ultramáfica é muito complexo. Então, os metais pesados que estavam nos minerais formando as rochas e que formam os solos a partir do intemperismo, esses metais no solo eles podem ter diversos caminhos na natureza. Um deles é a própria absorção por plantas, né, com translocação, e também a partir dessa translocação para plantas, essas plantas podem ser consumidas por seres humanos e por animais, e isso causa um enriquecimento na cadeia trófica, que é o que chamamos de biomagnificação. Então, a partir dos elementos que ocorrem no solo, a gente pode ter processo de bioacumulação ou biomagnificação. A partir desse contexto de solos altamente enriquecidos por metais, é de se imaginar que essas áreas são áreas hostis para a maioria das plantas e animais. Então, esses ambientes eles possuem uma fauna e uma flora bem específicas. Então, processos erosivos ou então de lixiviação, manejos inadequados para essas áreas, podem ocasionar uma passagem desse solo para o sistema aquático, também afetando negativamente esse ambiente. E mais uma vez, esses danos podem ser causados tanto em animais do sistema aquático, quanto podem voltar, no caso, para a cadeia trófica por meio do consumo, a ingestão de água por um ser humano. Então, diante de todo esse contexto que nós estamos observando aqui, é importante sabermos como manejar esses ambientes para evitar, por exemplo, um aumento da disponibilidade de metais nesse local e também reduzir probabilidades de erosão ou de lixiviação de metais que podem estar ocorrendo ali. E principalmente quando nós pensamos em condições climáticas tropicais, que são condições que podem intensificar o intemperismo e liberação desses metais para o ambiente. Então, diante disso, as rochas, os contextos de áreas ultramáficas são usados principalmente para atividades de mineração. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de solos ultramáficos, de regiões ultramáficas que ocorrem no Brasil. Uma das mais famosas no mundo é a do município da Niquelândia, que tem esse nome justamente por ser conhecido desde da década de 40 por uma região com uma grande quantidade de jazidas de níquel. Então, como nós podemos observar na primeira imagem, esse local ele possui uma flora adaptada a essas condições hostis, né, de baixos teores de nutrientes e altos teores de metais pesados, e também observando dados sobre teores totais e disponíveis de cobalto, cromo e níquel, o teor total representado pela coloração amarela e o teor disponível representado pela coloração vermelha, ou rósea, podemos observar aqui, fazendo esse comparativo, o teor disponível tanto de cobalto, de cromo e de níquel, eles representam uma baixíssima fração do teor total, menos de 1%, no máximo aqui para níquel a gente consegue observar uma representação de 3% do teor disponível em relação ao teor total. Porém, neste caso da Niquelândia em específico, nós podemos ver que esses 3% de níquel disponível em relação ao total, ele corresponde a um teor de 200 mg por quilo. E quando nós observamos teores disponíveis de níquel em solos considerados normais ou solos não ultramáficos, esses teores eles são cerca de 2 mg por quilo, ou seja, 100 vezes inferior ao que podemos encontrar em solos ultramáficos. E até mesmo considerando grupos de solos ultramáficos pelo mundo, que estão representados aqui nesses gráficos de violino, sendo a coloração amarela para teor total e a coloração rosa para teores disponível, nós podemos observar que os teores totais e disponíveis de níquel, mesmo no grupo de solos ultramáficos pelo mundo,
eles são outliers. Então, nós temos valores, nós temos teores encontrados na Niquelândia que superam até mesmo valores encontrados em dezenas de países no mundo, né, para esses elementos em solos ultramáficos. Reforça mais uma vez, né, esse contexto diferenciado que uma área ultramáfica da Niquelândia possui. Essa região, o máfica ultramáfica, esse complexo que a Niquelândia possui, ele é considerado o maior complexo do mundo, com cerca de 1.000 km² de extensão. Outro exemplo que eu resolvi trazer é o do município de Buenos Aires, no estado de Pernambuco. Então, por mais que nós já vimos anteriormente a problemática de se cultivar, né, para evitar a biomagnificação de metais, nós podemos observar por essa imagem que algumas áreas ultramáficas são cultivadas. Então, este exemplo aqui, como a gente pode observar, apresenta uma área ultramáfica cultivada por inúmeras espécies, tanto de hortaliças, também temos banana, cana-de-açúcar, mandioca, né, e inúmeras culturas, né, milho, que são cultivadas principalmente por pequenos agricultores, que não têm um conhecimento, infelizmente, sobre todo esse contexto problemático, né, que pode estar acarretando em um risco gravíssimo à saúde deles. Então, diante disso, um dos temas abordados durante o meu período de tese de doutoramento, pude avaliar os riscos que pequenos produtores estão correndo em consumir vegetais, principalmente hortaliças, a partir do crescimento, do cultivo dessas espécies em áreas ultramáficas. E um dos resultados mais importantes desse estudo foi encontrar riscos inaceitáveis de câncer para as pessoas que consomem alface, couve e outros vegetais oriundos de um plantio nessas áreas. Então, são riscos altíssimos, elevados e considerados inaceitáveis para o câncer a partir da ingestão desses vegetais. Por isso, manejos nessa área, principalmente manejos agrícolas, devem ser totalmente evitados. Então, falando sobre o contexto de risco dessas áreas, como já vimos, né, podemos observar que para a agricultura devemos evitar o consumo de vegetais cultivados nessas condições. Essas áreas são usadas principalmente pela mineração, justamente porque, por elas apresentarem baixos teores de nutrientes e altos teores de metais pesados, elas não são áreas utilizadas para agricultura. Então, o seu uso mais comum justamente são atividades de mineração, a extração desses metais do sistema. Porém, essa alta exposição ao solo também é um problema para o ser humano, para o operador das atividades de mineração, porque eles estão expostos a partículas, tanto por ingestão, inalação e contato dermal do solo altamente enriquecido. Também temos problemas de contaminação da água, que pode ser tanto proveniente de erosão do solo e também da lixiviação de metais para corpos hídricos. O próprio problema de exposição ao solo, por ingestão, inalação e contato dérmico das partículas. Temos condições limitantes para comunidades microbianas em geral. Então, mais uma vez, essas áreas elas terão os seus próprios organismos adaptados àquelas condições. E um dos principais problemas que é a biomagnificação, ou seja, os metais que estão ocorrendo ali, nos seus altos teores nos solos, eles podem passar, por exemplo, para um capim, né, ser absorvidos por um capim, e o capim consumido, por exemplo, por uma vaca. Então, a alimentação dessa vaca pode estar fazendo uma bioacumulação nela de metais pesados. Então, a partir da bioacumulação de metais na vaca, um ser humano ele pode consumir o leite dessa vaca e também está sendo contaminado por esses metais. Então, a passagem desses metais por níveis da cadeia trófica é conhecida por biomagnificação. Então, diante disso, as principais atividades que ocorrem nessas áreas são as atividades de mineração. E a mineração, como nós já sabemos, ela é uma atividade milenar
é essencial para o nosso cotidiano. Então, nós podemos ter contato com praticamente tudo que nós temos contato no dia a dia, vem de uma atividade de mineração. Podem ser desde elementos simples, objetos simples, como uma moeda, um anel, um parafuso, até mesmo os objetos mais complexos, né, para serem fabricados, como um motor de foguete, por exemplo. Então, quando nós observamos o contexto de mineração no Brasil, nós podemos observar que em dados de 40 anos ocorreu um aumento significativo de cerca de 500% da área utilizada para mineração, seja por garimpo ou seja uma mineração industrial. Então, atualmente, nós temos mais de 200 mil hectares destinados para mineração no país. Isso torna o Brasil, né, um dos principais nomes do mundo nessa atividade extrativista. Então, como nós podemos ver, a mineração no país é extremamente importante para a balança econômica. Então, a mineração ela é responsável por 4% do PIB brasileiro, com arrecadação de mais de 200 bilhões de reais anualmente, uma geração de 210 mil empregos diretos e mais de 2 milhões de empregos indiretos. Cerca de 7 bilhões de reais são arrecadados anualmente por imposto de compensação financeira e também existem benefícios quanto a infraestruturas. Então, quando uma operação de mineração se instala numa cidade, termina desenvolvendo aquela cidade em setores de infraestrutura, por exemplo, com construções de ferrovias, portos, estradas e outros contextos também, como serviços públicos, então construções de hospitais, de escolas e também na parte de saneamento. O Brasil, com seu tamanho continental, ele possui inúmeras reservas de diversos minérios. Então, alguns exemplos aqui neste mapa que nós podemos ver, nós temos reservas de alumínio, de cobre, de titânio, de ferro, de manganês, nióbio, níquel e ouro. Aqui são apenas alguns exemplos. Então, dentro de todo esse contexto, várias dessas reservas elas estão no mesmo local onde ocorrem solos ultramáficos, principalmente quando nós falamos sobre mineração de níquel e ferro. Nesse caso, eu vou focar principalmente na parte de níquel, devido à agromineração, como vocês vão ver para frente, ela ser uma técnica muito promissora para esse elemento, e também pelo Brasil ele ser o 8º maior produtor de níquel do mundo e ele possuir a 4ª maior reserva do elemento no planeta. Então, a demanda de níquel para os próximos anos é gigantesca, principalmente devido à necessidade de produção de baterias para veículos elétricos, principalmente. Então, como nós podemos ver nesse exemplo, para a produção de um veículo elétrico, para uma bateria de um veículo elétrico, nós precisamos de cerca de 29 quilos de níquel, ou seja, cerca de 15% da bateria é composta por esse metal. E no país nós temos inúmeros distritos com grandes reservas. Então, os principais se encontram no estado da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Piauí. Mas não existem apenas pontos positivos que nós podemos falar sobre mineração, né? Também temos inúmeros pontos negativos. E um dos principais são os impactos que essas atividades elas podem provocar. Então, como vocês podem ver nesse exemplo de uma mineração a céu aberto, nós já podemos observar aqui impactos que podem estar relacionados a desmatamento. Com esse desmatamento, nós temos perda de biodiversidade, pode ocorrer um assoreamento de rios, então temos questão de contaminação atmosférica e também hídrica, e outros inúmeros problemas ambientais e sociais que podem ocorrer devido a essas atividades de mineração. Além disso, nos últimos 10 anos, vimos inúmeros exemplos de problemas com barragens. Então, os rejeitos eles são atualmente um dos principais problemas que as mineradoras enfrentam. Então, devido a isso, mais uma vez é importante nós observarmos
a utilização de técnicas verdes, de técnicas mais sustentáveis para essas áreas. E diante disso, nós temos as fitotecnologias, ou seja, o uso de plantas para aplicação tecnológica. Uma das fitotecnologias é a fitorremediação, quando nós utilizamos plantas para remediar, recuperar áreas degradadas ou contaminadas. Então, quando nós falamos sobre fitorremediação, existem inúmeras técnicas envolvidas nesse processo. Uma das mais conhecidas são a fitovolatilização, a fitoextração e a fitoestabilização. Quando falamos sobre fitoestabilização, significa utilizar a planta para estabilizar o metal ou contaminante nas raízes. Então, nós estamos com o contexto de estabilizar para reduzir a exposição desse contaminante com os seres vivos. Por isso, normalmente utilizamos plantas, espécies arbóreas ou espécies com alto volume de raízes. Quando falamos sobre fitovolatilização, nós pensamos num contexto onde o contaminante sai do solo, sofre a translocação para a parte aérea e a planta tem a capacidade de transformar esse contaminante numa forma volátil, que vai ser dissipada na atmosfera. Um exemplo que pode acontecer é com metal ou metalóides como mercúrio ou arsênio, por exemplo. E talvez a técnica mais conhecida seja a fitoextração, quando a planta transloca, ou seja, o contaminante passa das raízes para a parte aérea, e após essa translocação, a biomassa aérea ela é coletada e pode ser compactada e levada para um aterro sanitário, por exemplo. Porém, quando você utiliza a técnica de fitoextração, ou seja, você coleta essa biomassa aérea e consegue recuperar o metal que você está retirando pela planta, aí você consegue dar uma abordagem de recuperação também financeira. Então você consegue recuperar o ambiente e também ter um retorno lucrativo. Para essas técnicas, é muito aconselhado que se use plantas hiperacumuladoras. É um grupo raro de plantas. Como nós podemos ver pelo slide, atualmente nós temos cerca de 400 mil espécies de plantas conhecidas. E essas plantas podem ter comportamentos normais, que a maioria delas se enquadram na parte normal. Também podem ser exclusoras, bioindicadoras ou hiperacumuladoras. O grupo de hiperacumuladores é o grupo mais raro. São plantas que têm essa capacidade espetacular de concentrar metais e metalóides cerca de centenas a milhares de vezes a mais do que uma planta considerada normal ou não hiperacumuladora. Então essas espécies elas conseguem ter uma alta translocação e podem ser classificadas como obrigatórias e facultativas. Obrigatórias quando elas sempre vão hiperacumular, independente se o solo tem ou não o metal, ela só vai conseguir se desenvolver em solos extremamente enriquecidos por esses elementos e sempre vai apresentar esse hiperacúmulo, ou podem ser facultativas, quando elas podem apresentar ou não esse hiperacúmulo dependendo do solo que elas estão se desenvolvendo. Então, essas plantas elas possuem mecanismos específicos de armazenamento de metais, como, por exemplo, o armazenamento de alguns metais em tricomas, ou então mecanismos para exclusão desses metais em áreas marginais, foliares, até mesmo uma reserva nas sementes, né? E quando nós falamos de hiperacúmulo, é importante entender que cada metal, para uma planta ser classificada como hiperacumuladora, existe um limiar para cada metal, ou metalóide. Então, como nós podemos ver aqui alguns exemplos, para cádmio, selênio, por exemplo, esse limiar é de 100 mg por quilo da biomassa das plantas. Quando nós falamos de arsênio, níquel, chumbo, esse limiar já é de 1000 mg por quilo do elemento. E quando nós falamos sobre plantas hiperacumuladoras, das 400 mil espécies conhecidas, nós temos apenas cerca de 700 espécies que são consideradas hiperacumuladoras.
Só que cerca de 70% delas são hiperacumuladoras de níquel, por isso a importância maior, né, desse metal em relação à técnica de agromineração. Mas também existem hiperacumuladoras conhecidas para alumínio, arsênio, cádmio, cromo, cobre, manganês, zinco, elementos terras raras, selênio, talho e outros, né, que também não estão citados aqui. Então, um exemplo aqui que eu trago para vocês de uma hiperacumuladora de níquel é da família Sapotácea, conhecida por Pycnandra acuminata, uma espécie que foi descoberta na Nova Caledônia e que apresentou cerca de 25% do metal no látex e também mais de 1% do níquel na sua biomassa foliar, né, na parte das folhas. Então, a partir desse contexto, nós podemos falar um pouco sobre fitomineração e agromineração. Os termos são bem similares, né? O termo fitomineração ele surgiu na década de 80 e ele tinha um contexto da utilização do potencial de fitoextração das plantas apenas em áreas de mineração, para recuperar esses metais de uma forma lucrativa, mas apenas vinculado à área de mineração. E quando nós falamos de agromineração, é um contexto mais recente. Então, um pesquisador francês, ele sugeriu, no ano de 2013, ele sugeriu uma atualização do termo de fitomineração para agromineração. Ou seja, era um contexto mais multidisciplinar, onde você pudesse aplicar técnicas agrícolas como adubação, uso de corretivos e de insumos no solo, preparo do solo, e também não só mais aplicar a técnica em áreas de mineração. As plantas poderiam ser cultivadas em saprólitos, solos ultramáficos principalmente, e também em rejeitos de mineração. Então, como vocês podem ver pela imagem, a agromineração é a utilização dessas plantas hiperacumuladoras em substratos enriquecidos, como por exemplo o solo ultramáfico. E aí, a partir desse uso de hiperacumuladoras, a planta pode hiperacumular o elemento, então o operador coleta a biomassa da planta, incinera ela, obtendo as cinzas. Essas cinzas são chamadas de biominério. Então, o biominério ele está altamente enriquecido pelo metal do interesse. Nesse caso, seria o níquel. Então, para vocês terem uma ideia, essas cinzas podem ter cerca de 20 a 30% de níquel. Então, está altamente concentrado. Então, após isso, esse material ele pode passar por processos hidrometalúrgicos para a recuperação do metal puro, um sal de níquel, por exemplo, com mais de 99% do elemento. Então, alguns exemplos para vocês observarem, né, onde surgiu principalmente essa abordagem de agromineração. Eu trago um exemplo da Albânia, onde nessa região, era uma região de pequenos agricultores, que crescia muito essa espécie, né? Essa espécie de arbusto da família Brassicácea, a Odontarrhina muralis. Então, essa espécie se desenvolvia muito bem na área e ela era tratada pelos agricultores como uma planta daninha, uma planta invasora, e dificultava bastante o cultivo de outras espécies agrícolas que eles cultivavam na área. Então, a partir disso, um grupo de pesquisadores foi estudar essa espécie e observou que ela era uma hiperacumuladora de níquel, ou seja, ela concentrava mais de 1000 miligramas por quilo na biomassa seca da planta, né? Então, só no comparativo, uma planta considerada não hiperacumuladora, ela tem em média cerca de 2 miligramas por quilo, né? 500 vezes menos do que uma planta hiperacumuladora deve apresentar no mínimo, né? Então, plantas como essa, elas chegam a mais de 10.000 miligramas por quilo do metal. Então, aqui um exemplo, uma foto que dá para exemplificar melhor a aplicação da técnica. Então, eles observaram que, como eles tinham muita dificuldade para realizar um cultivo convencional, eles começaram a observar que conseguiam lucrar bem nessa área cultivando essa planta e para a extração do metal. Então, era o que foi chamado de fazendas de metais. Então, eles cultivavam espécies de hiperacumuladores para depois coletar a biomassa e recuperar o metal a partir da biomassa da hiperacumuladora.
Então, a espécie se chama Odontarrhina muralis. E para a técnica ser viável, existe uma estimativa que você precisa recuperar cerca de 100 quilos de níquel por hectare. Então, isso dá um rendimento econômico, um retorno lucrativo, uma estimativa de mais de 15 mil reais por hectare. Então, isso supera muitas culturas agrícolas convencionais que não seriam cultivadas nessas áreas, tanto por indicarem um risco à saúde de quem poderia consumir, e também porque elas não conseguiriam se desenvolver bem numa área com teores tão altos de metais pesados e tão empobrecidas de nutrientes. Então, aqui mais um exemplo. Esse é um dos principais nomes, né? Ele é um dos principais nomes da agromineração no mundo. É o pesquisador Dr. Anthony van der Ent, é um parceiro de pesquisa. Então, é um especialista no tema. Então, resumidamente, né, como vocês podem ver, o processo consiste em plantar uma hiperacumuladora num substrato enriquecido, que pode ser um solo ultramáfico, um rejeito de mineração, um saprólito, e a partir do crescimento da planta, coletar a biomassa. Por isso é desejável uma planta hiperacumuladora que possua uma biomassa relativamente alta. Então, quando nós coletamos essa biomassa, nós podemos incinerá-la, obtendo o biominério, que são as cinzas. Então, a partir de processos hidrometalúrgicos nessas cinzas, nós podemos obter o metal puro. E existem alguns processos, né, hidrometalúrgicos e processos químicos que você pode seguir para a obtenção final deste metal. Um dos mais utilizados no mundo é o caminho 2 que vocês estão observando aqui, que é a colheita, no caso o plantio da planta no solo ultramáfico, depois a colheita com secagem do material. Então nós temos a parte de compactação desse material, o incineramento. Então depois da incineração você pode aplicar um processo de lixiviação para eliminar o que conhecemos como impurezas, que são os outros elementos, né? Cálcio, magnésio, potássio. Então a partir do processo de lixiviação é possível eliminar essas impurezas, e aí a técnica de neutralização e precipitação seletiva é aplicada para justamente selecionar apenas o metal de interesse, que nesse caso é o níquel. A partir disso, é possível obter o metal na sua forma pura ou na forma de sais. Outras utilidades que nós temos para a técnica é utilizar essa biomassa para a produção, por exemplo, de biochá, com um alto poder de adsorção de elementos que podem ser utilizados tanto para remediação de solos quanto também para remediação de ambientes aquáticos. E também nós podemos utilizar para a produção de biocombustíveis. Então, já existem inúmeros estudos na literatura mostrando o alto potencial, né, do uso de biomassa de hiperacumuladoras para a produção de biocombustíveis, energia e também para biochar. Então, a ideia central aqui é utilizar a técnica de agromineração com sempre um contexto de economia circular. Então, algumas partes da planta que acumulam menos metal, elas podem ser utilizadas para alguns fins, e a parte que acumula mais, que geralmente são as folhas, podem ser utilizadas para a recuperação do metal. Quanto ao Brasil, né, o Brasil é um país que tem alto potencial para a aplicação dessa técnica, por ele ser o país com o maior número de espécies vegetais, né, tem uma flora extremamente enriquecida. É o terceiro país com maior extensão de solos ultramáficos. Ele possui uma geologia com uma diversidade de metais valiosos e também possui inúmeras áreas contaminadas por metais pesados. Mas para isso, né, nós precisamos encontrar as hiperacumuladoras nativas. Já existem algumas hiperacumuladoras descobertas no Brasil, e o Brasil tem alto potencial para isso. Porém, nenhuma delas são chamadas de hiperniquelófilas, ou seja, para uma planta ser hiperacumuladora de níquel, ela precisa ter mais de 0,1% de níquel na biomassa, ou 1.000 mg por quilo. Mas para uma planta ser considerada uma excelente candidata na agromineração,
ela precisa ter mais de 1% de níquel nas folhas, ou seja, mais do que 10.000 miligramas por quilo. E no Brasil ainda não foram encontradas plantas com esse potencial de 1% ou mais. Então, uma das técnicas mais promissoras utilizadas hoje em dia é o uso de fluorescência de raio-x portátil em herbários. Então, a partir disso, nós conseguimos avaliar inúmeras amostras utilizando um lugar apenas. Então, o que são os herbários? Os herbários eles são grandes acervos de material vegetal que passaram por processo de secagem, foram prensados e catalogados no ambiente para serem estudados. Então, num único herbário, nós às vezes temos centenas de milhares de amostras que podem ser analisadas, e essas amostras são amostras de inúmeros estados, municípios do Brasil e muitas vezes de outros países. Então, em um único lugar, nós conseguimos analisar uma diversidade de amostras com ampla distribuição geográfica. Então, é uma análise, como vocês podem ver, é uma análise extremamente rápida. Então, com 30 segundos é possível escanear essas essicatas e obter teores, os teores, a composição elementar. Então, a partir dessa análise, nós conseguimos observar nessa composição elementar e já ter um indicativo, indícios de que plantas elas possuem, no caso, esse potencial de hiperacúmulo. Então, como vocês podem ver, é uma análise não destrutiva e muito rápida. Então, a partir desses estudos, um dos meus tópicos abordados no meu primeiro pós-doutoramento foi justamente essa prospecção de hiperacumuladores, onde nós conseguimos identificar dezenas de hiperacumuladores, não só para níquel, mas também para outros elementos como alumínio, zinco, cobalto e manganês. Então, o Brasil ele possui um potencial gigantesco também para a descoberta dessas espécies. Algumas limitações e perspectivas sobre a técnica justamente a prospecção das hiperacumuladoras adaptadas às condições locais, o custo inicial da plantação da agromineração, porque vai incluir seleção e preparo de áreas apropriadas, uma mão de obra especializada, propagação das espécies em larga escala e uma infraestrutura adequada para secagem e incineração controlada da biomassa. A escassez também de grupos de pesquisas dedicados a esse tema no Brasil é um obstáculo significativo à expansão do conhecimento técnico e à viabilidade dessa tecnologia no país. Então, para reverter esse cenário, é fundamental que haja um esforço coordenado, direcionando investimentos nas pesquisas locais e também na capacitação de novos especialistas, com a criação de redes de cooperação. Então, é muito importante que universidades, institutos de pesquisa e o setor privado, o setor industrial, eles atuem juntos para o avanço dessa tecnologia no país. Então, a participação ativa do setor privado também contribui para garantir que a agromineração se torne uma prática economicamente viável. Ou seja, o setor privado ele consegue aportar muito investimento nessa tecnologia, que é extremamente importante também para eles, principalmente quando nós pensamos em rejeitos, em áreas de rejeitos de mineração, que precisa ser encontrado um fim. Então, imagine você conseguir aplicar uma técnica dessa numa área de rejeito e a mineradora, além de se tornar uma prática sustentável e estar recuperando o ambiente, ainda consegue lucrar em cima disso. Essa sinergia não apenas consolidaria a agromineração como uma solução eficiente para a extração de metais, mas também colocaria o Brasil em destaque no cenário internacional como um modelo de sustentabilidade na exploração de recursos minerais. Então, aqui eu trago algumas recomendações de leitura. Então, esse primeiro livro, da agromineração, A Fazenda de Metais, ele é um livro de onde a maioria das imagens que vocês viram durante a apresentação foram retiradas daqui. É uma referência para a agromineração no mundo, então os principais nomes da técnica, eles são os autores desse livro. E para quem quiser uma leitura mais rápida, mais curta, é um artigo com vários autores também desse livro. Então aqui são duas sugestões para um aprofundamento maior da técnica, da leitura e do conhecimento de vocês. Então com isso
Eu queria agradecer, então obrigado a todos pela atenção. E se tiverem algum questionamento, se desejarem entrar em contato para conversar sobre projetos, execuções e questionamentos de algo, eu estou disponível tanto pelo meu e-mail, que é o luisenrique.vieira@hotmail.com, e também pela rede social, né, o Instagram. Podem entrar em contato, qualquer uma das duas opções eu estou disponível e apto para responder rapidamente. Obrigado.